Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial e desde 2006 invisto na Bolsa de Valores. Criei o canal Viver de Renda não para fazer análises nem recomendações de ações, mas aqui eu procuro transmitir para vocês a minha experiência de vida, a minha experiência profissional, as coisas que eu aprendi investindo na Bolsa de Valores. Dessa forma eu compartilho as coisas que eu aprendi, os meus erros, os meus acertos e espero que esses conteúdos possam ser úteis para as suas estratégias de investimento. Essa é a minha expectativa. Se o conteúdo for útil para você, deixa o like, porque assim o YouTube compartilha para mais pessoas esse vídeo e nós acabamos ajudando outras tantas e tantas pessoas no Brasil que estão descobrindo a Bolsa de Valores e entendendo que podem ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Eu acredito que é o melhor lugar para você multiplicar o seu capital. Por outro lado, você precisa entender o mercado de ações, você precisa entender de macroeconomia e, sobretudo, estudar as empresas. Porque quando você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa e você precisa entender com quem você está se associando. Isso é elementar, isso é simples, é básico. Então a gente precisa estudar as empresas. Nesse processo de estudar as empresas, no ano passado, eu comecei a estudar uma empresa que tem me dado muitas alegrias, que é a PetroRio. A PetroRio, ela entrou no meu radar por volta de abril do ano passado, de 2020. Eu já tinha ouvido falar na empresa, já tinha uma noção do que era a empresa. É uma empresa privada de exploração de petróleo. O foco dela é exatamente adquirir campos já maduros de petróleo, ou seja, que já não existem riscos exploratórios, já se é conhecida boa parte da sua capacidade de produção. E a gestão da PetroRio é muito direcionada para a redução de custos. Eles tentam extrair a produção deles de petróleo com o mínimo custo possível, obviamente mantido todos os padrões de segurança que requer uma indústria petroleira. Então a PetroRio tem essa característica, quer dizer, uma excelente gestão de custo, uma preocupação com reduzir despesas o tempo inteiro. Isso requer sempre o olhar com relação aos processos produtivos, né? E além disso, essa vantagem de estar focada em campos já amadurecidos, onde já se tem uma noção da sua capacidade produtiva. O petróleo principal de produção da PetroRio é o petróleo Brent, que é o que tem maior valor no mercado internacional. E quando chegou em outubro, a PetroRio começou a se movimentar, porque estava com uma possibilidade de ampliar sua produção. E isso passou basicamente da seguinte maneira: ela começou a comprar participação em 2 campos de petróleo da British Petroleum, aqui no Brasil. Uma fonte da empresa descreveu como a melhor taxa interna de retorno da história da empresa. Então isso foi um fato relevante. A transação marcou a entrada da PetroRio no pré-sal. Ela pagou 100 milhões de dólares por 35,7% que a British Petroleum detinha no campo de Wahoo, que tem recursos estimados em 150 milhões de barris. O campo de Wahoo ainda é pré-operacional, foi descoberto pela Anadarko em 2008 e repassado à British Petroleum anos depois. O pulo do gato: como o Wahoo fica a apenas 35 quilômetros do campo de Frade, onde a PetroRio já tem um navio que recebe e armazena óleo, a empresa fará os 2 campos compartilhar a mesma infraestrutura, o que vai reduzir dramaticamente o lifting cost do campo e exponencializar o seu retorno. Veja aí aquela ideia, né, de tentar dar máxima eficiência no processo produtivo. Então ela vai juntar os 2 campos de petróleo, utilizando a mesma estrutura que já usa para um, vai compartilhar com o outro campo, porque estão a 35 quilômetros de distância um do outro.
A francesa Total e a indiana IBV detêm os outros 64,3% do campo. Se as três sócias racharem os custos do desenvolvimento, a transação aumentará as reservas e a produção da PetroRio em 30%. Mas se as parceiras não demonstrarem interesse e a PetroRio desenvolver o campo sozinha, ela ficará com 100% da produção, adicionando de 40 a 45 mil barris dia a uma empresa que hoje já produz 27 mil barris dia. O desenvolvimento deve levar 3 anos e consumir cerca de 800 milhões de dólares. Nas contas da PetroRio, seu investimento total no projeto e sua fatia pro rata nos custos de desenvolvimento chegará a 385 milhões de dólares, o equivalente a menos de 7 dólares por barril. Como a empresa estima um lift cost de 2 dólares, o custo total será de 9 dólares o barril. Uma vantagem adicional, a empresa estima que o óleo de Wahoo poderá ser vendido a níveis similares ao Brent. Hoje, o produto mais nobre, né, do petróleo. E o óleo de Wahoo é mais leve do que o campo de frade, que tipicamente é vendido com desconto de 1,50 a 2 dólares em relação ao benchmark. Então, essa aquisição, essa mobilização da PetroRio no ano passado fez com que suas ações disparassem, né? Ela já vinha vindo com uma excelente recuperação da sua mínima da época de março por conta da pandemia, e com essas aquisições ela começou a performar muito melhor. Aqui uma outra notícia que saiu à época, de que a PetroRio estava expandindo as suas reservas, a empresa fechou o acordo para a aquisição do campo de Wahoo. Então, veja, na hora que você tem uma empresa que entra no seu radar, você tem que estudar a empresa para entender suas vantagens competitivas, olhar o mercado, qual é a sinalização. O mercado de petróleo sofreu muito no ano passado, e não foi por causa da pandemia, foi por causa de um conflito que houve entre dois grandes produtores de petróleo, os russos e os árabes. Isso fez com que o barril de petróleo desabasse a uma das suas mínimas históricas. Ao observar que a partir de julho, agosto, começou a haver, vamos dizer assim, os russos e os árabes começaram a fumar o cachimbo da paz, as coisas voltaram a um estado de normalidade e o barril de petróleo começou a se recuperar. Para esse ano, o Goldman Sachs prevê um ciclo de commodities, um ciclo de alta de commodities. Então, o Goldman Sachs é um dos principais bancos de análise de investimentos, banco de investimentos americanos, né? Então, quando a gente viu, vamos dizer assim, uma maior interação entre russos e árabes, isso chama atenção. Opa, o petróleo tende a voltar a uma normalidade de mercado, que tinha sofrido bastante em 2020. Então é isso, você vai olhando o mercado, vai olhando o produto que você está interessado em se associar, no caso de uma empresa, e vai observando os cenários, entendeu? Essa análise de cenário é fundamental para quem está comprando uma ação. Eu preciso entender, poxa, por que o barril de petróleo caiu? O que é que está havendo com russos e árabes? Percebe a forma como a gente tem que fazer a leitura de um papel, de um produto, de uma ação? Dessa forma, estudando, ampliando o seu leque de compreensão daquele momento. O que é que está acontecendo com esse setor que me interessou? Eu me interessei pelo setor de petróleo. O que é que está acontecendo com ele? Então, eu tenho que encontrar as respostas. Aí depois eu vejo que há uma pacificação. Opa, isso é bom, o petróleo vai voltar a subir. Bom, que empresa eu vou investir? Em Petrobras eu não invisto. Já investi, mas não invisto mais. Por quê? Salvo uma grande oportunidade, porque é uma estatal. A estatal está sempre correndo riscos de sofrer as intempéries do mundo político. Então eu estou fora. É uma premissa que eu tenho, né? Eu procuro ficar fora de estatais. Não interessa quais sejam, entendeu? Eu procuro ficar fora por causa dessa possibilidade de intervenção dos governos, de influência política. Eu não quero estar numa empresa que eu não tenho a segurança de que a política não vai fazer uma intervenção e vai fazer uma bobagem. Então eu prefiro ficar de fora. Aí eu fui olhar o setor. Das empresas do setor, a que me chamou mais atenção foi a PetroRio. Pronto. Então a PetroRio me chamou a atenção, que é a Prio 3, aí eu passo a estudar a Prio 3, vou buscar entender a sua dinâmica
conhecer os seus diferenciais, as suas vantagens competitivas, quem são os seus líderes, como é que eles pensam. Aí começo a buscar entrevistas dessas lideranças, entendeu? Para entender como eles estão pensando a empresa. E aí entra no meu radar todo o noticiário que sai sobre a PetroRio. Então essas informações, né, de compra de campos de petróleo, de que vai ter uma máxima eficiência com a união de campos que a empresa possui, tudo isso entra no meu radar para pesquisa, né? Então, essas coisas todas precisam ser acompanhadas pelo investidor que quer escolher uma empresa para investir. Estou compartilhando aqui com vocês um pouco de como eu faço. E é o que eu acho que todo mundo tem que fazer, né? Então, outra notícia da PetroRio já agora recente foi que ela fez uma captação de 2 bilhões de reais na Bolsa de Valores, fazendo uma oferta de ações, agora em fevereiro. Então ela aumentou o seu capital social por emissão de ação e captou 2 bilhões de reais na Bolsa. O capital social da PetroRio passou de 3,477 bilhões para 5,526 bilhões. As ações foram ofertadas na Bolsa de Valores e a PetroRio comunicou isso em fato relevante, e que esses recursos captados, aí é importante a gente ver para onde vão esses recursos. Esses recursos captados serão para antecipar seu cronograma de investimentos no desenvolvimento dos campos de Frade, de Oahu, Polvo e Tubarão-Martelo, bem como suportar financeiramente a possibilidade de novas aquisições. Então, é isso que é interessante observar, né? O dinheiro é para quê? Bom, é para custear os investimentos já em curso e ainda tem um caixa para possíveis novas aquisições. Então a empresa não está parada, ela está crescendo organicamente e de olho em oportunidades, entendeu? Para fazer novos investimentos e assim ampliar ainda mais a sua capacidade de produção. É isso que a gente precisa fazer. Quando a gente olha a perspectiva da valorização já obtida pela PetroRio, a gente vê que a empresa vem performando muito bem na Bolsa, né? Se você pegar o período aí de um ano, você vai ver que a empresa, no início de 2020, ela estava aí por volta aí de fevereiro, né, valendo na casa de R$ 45 a sua ação. Ela despencou na pandemia, porque a pandemia foi um cisne negro, afetou todas as ações na Bolsa, então ela despencou e chegou a 10,35. Aí foi uma excelente oportunidade, aí veja de novo, esses momentos de cisnes negros não são comuns, eles não acontecem todos os anos, eventualmente acontecem em algum momento. O último cisne negro mundial tinha sido em 2008, a crise do subprime. Agora estamos em 2021, veja o tempo que se passou entre o último grande cisne negro mundial, foi 2008. Agora 2020 foi a pandemia do coronavírus. Então esses momentos são momentos de profundas correções, são grandes janelas de oportunidade para você ampliar mais rápido a sua capacidade de geração de riqueza na Bolsa de Valores. Por isso que eu advogo que você deve ter 30% do seu capital fora da Bolsa de Valores, em cash. Para quê? Para esses momentos de correção. Que aí você vai entrar pesado com o que você tem, use toda essa sua reserva para comprar ações que caíram muito. A PetroRio foi para 10,35 no dia 18 de março. Olha que maravilha, 10,35. A empresa valia R$ 44,85 no início do ano, em fevereiro, e aí ela despenca para 10,35. Grande janela de oportunidade. O que é que acontece? Acontece que nesses momentos a grande maioria dos investidores ficam apavoradas, morrendo de medo, em pânico. E o pânico leva ao efeito manada, todo mundo corre na mesma direção. Salvo os investidores já mais amadurecidos, experientes, que não acompanham as multidões. Esses sim, estão de olho nas oportunidades. E aí mergulham de cabeça nesses grandes eventos, né? Então a pessoa que comprou
a PetroRio a 10,35, está vendo ela agora performando na casa dos 79, 80 reais. Olha só, o que dizer disso, né? É uma grande onda. De novo, temos que achar as grandes ondas. As grandes ondas, elas acontecem em diversas situações e temos que estar atentos, né? Onde poderá acontecer uma próxima grande onda? Qual ação poderá passar por uma grande onda de valorização? As que passam nessas épocas de cisnes negros, muitas grandes ondas acontecem. É como se fosse imagine um terremoto no mar, né? Ele vai provocar tsunamis quando você tem um terremoto no fundo do mar. Então, uma energia gigantesca é desprendida e isso faz um tsunami ser formado, né? É isso que a natureza nos ensina. Então, quando acontecer grandes terremotos no mercado financeiro, esteja certo que você tem que lembrar dessa imagem do terremoto no alto mar. Vai formar uma grande tsunami. Talvez mais de uma onda gigante. Como eu posso entrar nessas ondas? Como eu posso participar dessa energia dessas ondas? É isso que a gente tem que observar, entendeu? Então, no caso da PetroRio, você vê que a gente fez uma grande valorização e eu diria assim que não foi a principal onda, né? A onda ela saiu de março de 10,35 e aí ela deu uma pernada de alta que foi até a faixa dos 30 reais, que foi a recuperação da queda da pandemia. E aí depois ela deu uma segunda pernada de alta, que foi da casa dos 30, e ela veio para agora, para essa faixa dos 80 reais, 79 e 80 reais. Foi a segunda perna. Então ela primeiro saiu de 10 e pouco para 30, e depois de 30 agora para quase 80. Qual o destino, qual o alvo da PetroRio? A Lua. A empresa está em ampla tendência de alta. Qual o destino? A Lua. Esse papel pode chegar no final do ano na faixa de 120 reais, entendeu? Tranquilamente. É o melhor momento para comprar a PetroRio? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. A gente sabe que ela está em tendência de alta. Há espaço para uma correção? Depende. Depende do cenário que você está esperando para o mercado de ações, né? Então, isso é que tem que ser analisado. O momento da empresa versus o momento da bolsa como um todo. Lá fora teremos uma queda das bolsas mundiais? Eu, de certa forma, espero isso. Já falei aqui nos vídeos do início do ano. Por quê? Porque estamos subindo como se não houvesse amanhã, né? E sempre depois de grandes ciclos de alta, existe uma correção. O mercado força uma correção. Os grandes investidores forçam uma correção para que os preços, de alguma forma, criem novas oportunidades de entrada, entendeu? Então, esse é o momento. A gente tem que analisar também o momento da empresa e o momento dos mercados de ações. Veja que são duas situações que a gente tem que estar acompanhando, né? Mas sim, a PetroRio foi uma grande onda e ainda possui muito espaço de crescimento. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.